Muito bom dia, ouvintes da Rádio Onda Nova FM. Estamos iniciando mais um programa Enigmas do Espaço. Muito bem. Hoje vamos tratar de um assunto que vem nos preocupando cada vez mais. Segundo a teoria malthusiana, Thomas Robert Malthus, no ano de 1798, defendia que a população cresceria em ritmo acelerado, superando a oferta de alimentos, e o que resultaria em problemas como a fome e a miséria. Muito bem, o assunto, então, trata-se de explosão demográfica. Existe mais que 7 bilhões de indivíduos habitando o planeta Terra ao longo da história da humanidade. Esse número representa a maior concentração de indivíduos já vista. Para compreender esse fato, basta pensar que há pouco mais de 100 anos, a população mundial era de 1 bilhão de indivíduos. Observe as estatísticas. Há 2.000 anos, a Terra não ultrapassava 250 milhões de habitantes. Em 1600, esse número dobrou, chegando a 500 milhões. Em 1850, a Terra chegou a um número histórico de 1 bilhão de pessoas. Em 1950, chegamos a 2,5 bilhões de habitantes na Terra. Em 1985, ultrapassamos a faixa dos 5 bilhões de habitantes. Em 2010, a marca histórica de 7 bilhões de habitantes foi alcançada. Mas o que será que aconteceu? Ao interpretarmos esses dados de modo simplista, notamos que a população, para dobrar de 250 milhões de indivíduos para 500 milhões, levou 1.600 anos. Mas para que a população dobrasse novamente, foram necessários apenas 200 anos. Em seguida, chegamos à nossa maior surpresa. Em pouco mais de 35 anos, a população mundial, que era de 2,5 bilhões de indivíduos, em 1950, chegou a 5 bilhões em 1985. O crescimento populacional elevado, intenso e extremamente veloz, ocorrido a partir da década de 80, é o que caracteriza o que conhecemos hoje como explosão demográfica. Principais características, então. Na comunidade acadêmica, uma explosão demográfica nada mais é do que um aumento repentino e elevado da população humana. Ela pode acontecer não só no âmbito mundial, como foi no caso o exemplo escolhido para ilustrar essa definição, como também em continentes, países, regiões específicas, municípios, bairros ou até mesmo em comunidades. Grande parte das explosões demográficas já observadas ocorreu a partir do século XX, ou seja, após dado o início da Era Cristã, também conhecida como Era Contemporânea. Elas foram registradas em 2 diferentes casos. Após a introdução de novos métodos, condições ou tecnologias capazes de reduzir bruscamente as taxas de mortalidade, como é o caso do desenvolvimento de novas vacinas, cura para doenças, melhora na produção alimentícia e assim por diante. Em casos de baby boom, ou seja, quando as taxas de natalidade são bruscamente aumentadas em determinadas regiões. A razão para tantos nascimentos se dá-se principalmente quando a sociedade passa por algum tipo de ameaça, como períodos de guerra ou na ocorrência de desastres naturais. Antes da era contemporânea, que vivemos agora, a contagem da população não era controlada amplamente, como nos dias de hoje. Porém, pesquisadores da área afirmam que as explosões demográficas já aconteciam há muito tempo em regiões e períodos específicos. Algumas delas foram na transição da era paleolítica para o período neolítico, ou seja, há 8.000 anos antes de Cristo. No século IX, em meio da Idade Média,
a inclusão de novas técnicas no setor agrícola estimulou o crescimento das cidades e no comércio, promovendo uma explosão demográfica. Durante a Revolução Urbana, estimulada após a descoberta da metalurgia, há 3.500 anos antes de Cristo, há período conhecido como a Idade dos Metais, também levou a uma das maiores explosões demográficas registradas no passado. Causas e consequências. As explosões demográficas são estimuladas a partir de novas tecnologias e descobertas, principalmente no âmbito da ciência e da medicina. A partir do século XX, tais novidades foram amplamente descobertas e disseminadas. Alguns exemplos são o surgimento de vacinas, melhora de técnicas de produtividade agrícola, surgimento de medicamentos, antibióticos, penicilina e até mesmo criação de produtos para promover a limpeza de ferimentos em mãos. Atualmente, com mais de 7,5 bilhões de indivíduos na Terra, as principais causas que justificam a explosão demográfica são urbanização, agricultura, industrialização, implantação de melhores técnicas médicas sanitárias. E quais são as consequências? Com a explosão demográfica, o território que antes era ocupado por 10 pessoas para ser ocupado por 20, depois por 30, e assim por diante. Os efeitos nem sempre são positivos para a mãe natureza, e nem mesmo para a economia de algumas nações. Atualmente, a maior grande consequência da explosão demográfica diz respeito à produção de alimentos suficientes para toda a população mundial. Não à toa, a procura por técnicas cada vez mais eficazes para o cultivo e produção alimentícia é constante. Segundo dados estimados pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a previsão é de que em 2050 a população mundial chegue a 9,2 bilhões de indivíduos, sendo esse um crescimento de 30% quando em comparação ao ano de 2010. Sendo assim, nota-se que as explosões demográficas já não seguirão a mesma tendência nos próximos anos. Mas mesmo considerando o crescimento mais lento da população, estimado daqui para frente, ainda há preocupação sobre a disponibilidade de condições e recursos suficientes para o bem-estar e qualidade de vida de todos, o que se reflete diretamente em problemas como extrema pobreza, fome, analfabetismo e outros. E assim haveria mudanças de comportamento, como o controle da natalidade, menor agressão ao ecossistema. As pessoas satisfarão com o que realmente é necessário para sobreviver. Sob a ótica da obra Universo em Desencanto, podemos afirmar que a explosão demográfica é a construção do artifício que vem para lapidar a humanidade, deixando ela em condições de entender de onde viemos, como viemos, por que viemos, para onde vamos, por que vamos e como vamos para o nosso lugar de origem. Saberemos então como é a nossa forma natural, pois ninguém quer estar sob a égide do sofrimento. Ninguém quer estar sobre condição do enigma, e sim pela condição verdadeira, com base lógica e comprovação. Portanto, amigos, procure conhecer o livro Universo em Desencanto, que nos revela, e assim terão todas as respostas para o que tanto necessita. Muito bem, amigos, estamos encerrando mais um programa Enigmas do Espaço. Vos aguardo nos próximos momentos, durante a semana, as vossas indagações a respeito deste tema e me coloco, então, à sua disposição. Este tema ele é bastante pertinente, pois passamos, então, agora, esse programa com a seca. Né? A seca é uma restrição, né? É uma resposta da natureza e uma restrição alimentar. Está aí o resultado que pode ocorrer, né? Com
a subida de preço dos alimentos, a inflação e todos esses assuntos que nós já conhecemos, né? As dificuldades virão e não podemos nos deixar de preocupar com a produção sustentável dos alimentos na natureza. Temos que trabalhar com a natureza de uma forma respeitosa, né? Todos colaborando com ela para que possamos, então, recuperar aquilo que foi devastado. Então, não joguem lixo, não destruam as matas ciliares, procurem cultivar de modo correto, né? Enfim, poluam menos a natureza, né? Para que possamos viver com mais paz e tranquilidade e possamos viver em harmonia uns com os outros. Eu vos agradeço muito a audiência dispensada e lhes desejo um ótimo final de semana com um forte abraço.